Olá, eu sou Isauro Amorim e este é o Azen, um produto revolucionário que tem como objetivo inserir a espiritualidade dos negócios. Na semana passada nós estudamos como tema o que é ser livre. Eu espero sinceramente que você tenha se identificado com o tema da semana passada e que você tenha se sintonizado, vamos dizer assim, ou que você tenha se colocado aí no seu lugar, você tenha se achado. Em que momento você está, que posição você está, se você se sente livre ou não, se você se sente aprisionado ou não. Então, este foi o tema da semana passada. Se você quiser ter o raciocínio completo, inscreva agora aqui no nosso canal do YouTube, porque tem aí todo o material para você. Se você estiver no Instagram ou no Facebook, a mesma coisa. Vai até o YouTube, faça lá a sua inscrição e veja o vídeo completo, porque lá você tem todas as informações na íntegra, ok? É isso que a gente tem que fazer. E como tema desta semana, nós vamos estudar como expandir a consciência e sair da hipnose coletiva. Este é o tema desta semana. Para explicar isso, nós vamos utilizar 3 ferramentas do mundo moderno ou do mundo desde que o mundo é mundo, para que você compreenda como fazer para expandir a consciência e como sair da hipnose coletiva. E quais são as 3 ferramentas que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar o medo. Esse é o primeiro. A maioria dos crescimentos, eles são concretizados por meio do medo. Segundo, a especulação. A maioria das fortunas também são criadas por um processo especulativo. E aí tem uma outra forma, que é a terceira forma de você crescer, que é por meio da ética. Diga-se de passagem que é a melhor forma de crescimento. Mas vamos ver no primeiro momento como funciona para crescer pelo medo. Primeiro, nós vamos analisar a palavra medo. Para você que está me ouvindo aí agora, o que é medo para você? Eu não sei qual é a sua definição de medo. Para nós do Azen, medo é a sombra alongada da ignorância. Isso é medo. Daquilo que eu não conheço, eu tenho medo. Daquilo que eu nunca vi, eu tenho medo. Se você pegar uma criança, por exemplo, recém-nascida, ela não tem medo de nada. Aliás, 2 coisas vão fazer uma criança de 1 ano para baixo, até 2 anos, chorar, por exemplo. Deixar ela cair, né? Ou mostrar para ela que ela vai cair, ou dar um grito muito forte. Tirando isso, ela não tem medo de mais nada. Todos os restantes de medos foram criados a partir daí, por meio da escola da sua vida, que é do papai e da mamãe e dos seus familiares. Importante pensar desta forma. Pois bem, agora como explorar o medo para o crescimento? De que maneira a gente vai fazer isso? Para o exemplo de crescer pelo medo, nós vamos utilizar um país e vamos utilizar uma grande empresa. Estes 2 exemplos, estes 2 organismos são fundamentais para a gente chegar na compreensão. E para que o crescimento se torne realidade, tanto o país quanto essa grande indústria tem que ter objetivos comuns, ou pelo menos as ideias, uma tem que complementar a outra, ou seja, um tem uma ideia e o outro tem um objetivo, e a ideia do outro faz os 2 crescerem ao mesmo tempo. Tem que estar em conformidade, a ideia com o objetivo da empresa, ou a ideia do país com o objetivo da empresa, ou a ideia da empresa com o objetivo do país. Se as 2 coisas estiverem sintonizadas, vai dar certo com certeza absoluta. Eu vou explicar para você a ideia e um objetivo, a ideia de um país e o objetivo de uma grande indústria, para a gente exemplificar o que eu quero falar para você. Imagine que um país grande queira diminuir a sua inflação e uma grande empresa queira vender mais. Como utilizar o medo para que essas 2 coisas consigam ser balanceadas? O país tem a sua, vamos dizer assim, inflação controlada e a grande empresa tem mais faturamento e mais rendimento. Para isso, nós vamos utilizar aqui uma empresa e um país que é do momento e que está fazendo exatamente isso há muito tempo. A história mostra que há muito tempo, tanto este país como essa indústria andam juntas para crescer, um para controlar a sua questão de inflação, a sua questão de abastecimento, e outro para vender mais. Quem são esses países? China, que é quem implanta a ideia, e a indústria medicamentosa, que é quem é beneficiada com a ideia, ok?
Então, um implanta a ideia, que no caso o país, e a indústria é beneficiada com a tal ideia. Vamos entender, vamos aos fatos, para que você consiga a reflexão junto comigo. Para isso, eu quero convidar você para juntos assistirmos um vídeo agora. E quem fez esse vídeo foi o canal Rural Business. Então vamos ver juntos este vídeo. Uma doença que realmente tenha risco gigantesco à população, ela não será colocada na prateleira como estão fazendo com o coronavírus. Será escondida às 7 chaves pelo maior tempo possível, até que os donos do poder encontrem uma fórmula para anular os seus efeitos. Por isso é preciso ficar em alerta máximo. A história nos mostra que todas as vezes que uma situação semelhante aconteceu na China, o país vivia uma crise no abastecimento de alimento. Exatamente como está acontecendo agora. E em nenhuma delas o crescimento econômico foi afetado. Talvez você não saiba, mas a China vem tentando de todas as formas controlar a inflação, depois que ela disparou junto com os preços das carnes e do óleo de soja, que enfrentam escassez histórica. E os efeitos de um aumento súbito de demanda seriam desastrosos para o governo, que já enfrenta sérios problemas de administração. E aí a Rural Business pede mais uma vez que você jogue a inocência fora. Pense e responda. Não acha coincidência demais tudo o que vem acontecendo na China nos últimos tempos? Quando briga com os Estados Unidos e isola um dos seus maiores e únicos fornecedores de soja, eis que surge a peste suína para matar parte do rebanho e reduzir o consumo de farelo. Quando tenta controlar a inflação, eis que surge um surto de uma gripe terrível, a ponto de forçar o governo a suspender as comemorações do Ano Novo Lunar e pedir que a população fique em casa, exatamente numa época do ano em que o consumo de comida mais cresce no país. Ora, não acha coincidência demais? Para os especialistas da Rural Business, é impossível provar qualquer coisa a esse respeito. Mas não podemos deixar que você seja iludido por conversa fiada. E antes de qualquer reflexão, lembre-se, tem gente enchendo o bolso de dinheiro, não só com a queda nos preços das commodities e companhias, mas também com as oportunidades de compra que essas baixas vão gerar. Para você ter uma ideia, com apenas 2 ondas especulativas, a primeira com a morte do líder iraniano e a segunda agora com o coronavírus, o petróleo perdeu 20% do valor. Que mero mortal consegue ganhar isso num espaço tão curto de tempo? Nenhum. Só se faz isso com especulação. E é por essas e outras que você precisa definir de que lado você está. Estão trabalhando duro para fazer você acreditar que essa nova doença vai jogar uma âncora no crescimento econômico da China e que isso vai reduzir o consumo e a importação de alimentos pelo país. Muito bem. A equipe de grãos aqui da Rural Business foi atrás da história para saber se isso de fato acontece em momentos de crise como esse. Ou, como nos sugere a situação, é muito mais uma previsão especulativa para defender interesses do que uma projeção real e digna de ser levada em consideração, já que parece conversa de botequim. Todo mundo dá palpite, mas ninguém mostra nada que comprove os fatos. Ano de 2004 e a China anunciava ao mundo um surto de gripe aviária, nome dado à doença causada por uma variedade do vírus influenza, H5N1, hospedado por aves, mas que pode infectar diversos mamíferos. A doença evoluiu, virou pandemia e infectou pessoas em vários países da Ásia. E como agora, todos íamos morrer, lembra? Pois dá só uma olhada no que isso causou na economia da China. Nada. O PIB chinês, que tinha aumentado 8% em 2003, cresceu 9,1% em 2004 e continuou subindo nos 3 anos seguintes, até chegar na impressionante marca de 11,9% em 2007. Ano de 2009 e a China anuncia novo surto, agora da gripe suína, também uma variante do vírus influenza, que passa a gripe para todos nós. Puxe pela memória e você vai se lembrar dos jornais, da televisão, da internet, tomados de cenas de hospital, gente envelopada em máscaras e um aviso velado no ar. Cuidado, pois todos vamos morrer. E o que aconteceu com a economia da China? Nada. Como está claro nesse gráfico, o crescimento do PIB, que em 2008 foi de 9% ao ano, acelerou ainda mais e registrou taxa de 9,1% em 2009.
dando nova estilingada um ano depois, em 2010, quando voltou a ultrapassar 10% ao ano. Passaram-se 8 anos e vem nova peste para assolar o mundo, a peste suína africana. O mais interessante nesse caso é que a tal doença chegou na China matando suínos e reduzindo o consumo de farelo, justamente no momento em que o país achou de peitar Donald Trump e perder um de seus únicos fornecedores de soja, os Estados Unidos. Que baita coincidência, minha Nossa Senhora, nunca vi nada semelhante. E mais uma vez a Rural Business te pergunta, sabe o que isso gerou de prejuízos ao crescimento econômico da China? Nada. Veja que a China repetiu em 2018 e em 2019 a mesma taxa de crescimento anual de 2017, de 6,9%. O que, na visão dos especialistas da Rural Business, joga por terra esse papinho furado de que a economia chinesa vai perder força com esse surto do coronavírus, que a China vai comprar menos e que o Brasil não vai ter para quem vender a sua nova safra de soja. Para com isso. É esse tipo de especulação que o mercado financeiro quer para fazer dinheiro e que a própria China sonha para comprar alimento barato e controlar a inflação. É esse tipo de conversa que dá aos chineses munição para pressionar para baixo os preços do que você produz, ficando com a faca e com o queijo na mão. A China vai continuar comendo e cada dia mais. E no caso da soja, eles não têm opção. Dependem do Brasil. Não vão ali no mercado e vão comprar 90 milhões de toneladas a hora que quiserem. A China precisa programar suas compras com pelo menos 4 meses de antecedência, porque do contrário, corre o risco de deixar a população sem carne, sem ovos, sem leite e sem outras proteínas. É preciso que 4 navios carregados com soja partam todos os dias de algum ponto do mundo em direção àquele país para não gerar caos no abastecimento e não fazer explodir os preços dos alimentos. E parte desses navios já se aproxima aqui do Brasil para levar a sua produção para casa. Portanto, mão na consciência. A Rural Business volta a afirmar, não temos bola de cristal para saber o que vai acontecer em meio a um mercado tão especulado e em tamanha ebulição. Mas se você tem apetite ao risco, não se emocione com pouco. Entregue a soja que você já vendeu e sente em cima da sua produção. Espere a virada do trimestre para traçar novas estratégias de comercialização. Tem muita coisa para acontecer pela frente. Avante mercado agro do Brasil. Só com informação profissional é que vamos sobreviver. Bem, pessoal, assistindo juntos este vídeo do canal Rural Business, tenho certeza que você chegou na mesma compreensão que eu. Que a maioria das pessoas são massa de manobra na mão dos poderosos. E que eles criam as ideias e todo mundo vai de patinho lá andando, de cabeça baixa, fazer tudo que os poderosos querem. Por exemplo, nessa questão agora do coronavírus, os hospitais estão lotados, atrás de vacina, fila gigantesca para comprar álcool gel, para comprar medicamento, para comprar máscara. As pessoas estão todas apavoradas. Mas como nós vimos na história, que acontece desde 2004, ninguém nunca morreu por causa disso. Passa 2 meses, tudo se acalma, e com a China, que todo mundo fala que vai ter problema, não acontece nada. No ano seguinte, ela anuncia um crescimento gigantesco, diferente de todos os demais países do mundo. Enquanto alguém cresce 1%, igual o Brasil, que nem é 1% que cresce, outros crescem 2%, a China chega a crescer 11%. Veja você, por quê? Porque ela consegue fazer um marketing tão forte em cima disso e consegue crescer por meio das suas ideias criadas, aumentando o medo das pessoas naquilo que é mais carente em qualquer país do mundo, que é a questão da saúde. Veja você, tem pessoas deixando de viajar, deixando de trabalhar com medo do coronavírus. Gente, coronavírus é um vírus de gripe como qualquer outro. É um vírus comum como qualquer outro. E não mata ninguém se você estiver reconciliado com a sua imagem verdadeira, com a sua condição verdadeira. Ele não vai pegar você. Ele vai pegar quem tem que pegar, como qualquer um outro vírus. Outra coisa, ninguém vai morrer de coronavírus. Coronavírus é apenas a desculpa para alguém que já cumpriu a sua missão. Pense dessa forma.
Isso é importante para você. É outro fator para o crescimento exponencial em qualquer economia do mundo, principalmente do mundo dominador, onde meia dúzia de pessoas têm o poder, os demais pagam a conta, é a especulação. A especulação é outra forma de crescimento gigantesco, de acumular fortunas gigantescas para quem tem o poder na mão e para quem tem informações privilegiadas. Como, por exemplo, qual que é a definição, da palavra especulação? É um estudo teórico predominantemente no raciocínio abstrato, ou seja, as pessoas falam um monte de bobagem e todo mundo vai junto e bota o seu dinheiro lá. Aí meia dúzia de pessoas fica rico e os demais que investiram ficam cada vez mais pobres. Se você pensar em termos financeiros, é uma especulação financeira na compra de ativos com fins, não ao seu uso direto, mas na sua venda futura e lucro futuro, sob condição incerta. Isto é especulação financeira. Quais os exemplos que eu posso dar para você dessa questão da especulação financeira? A Copa do Mundo, por exemplo, aqui no Brasil, foi um momento de grandes especulações, principalmente no setor imobiliário. Foi dito na mídia, por exemplo, que se você comprasse um imóvel ao lado de um estádio, por exemplo, ou numa cidade onde ia sitiar alguns jogos, ali ia ser um bom negócio e ia valorizar muito as suas edificações. Se você analisar, o que acontece hoje? Em Cuiabá, por exemplo, até hoje o aeroporto não foi terminado. Está lá em obras até hoje, com dificuldade. E as pessoas na cidade de Várzea Grande, por exemplo, nada mudou, continua do mesmo jeito. Só que muita gente comprou imóvel naquela região. Veja você, na expectativa de crescimento e, como eu disse, nada aconteceu. Quer ver uma outra forma de especulação? A Bolsa de Valores do mundo todo. Implanta lá uma notícia e fala que a Bolsa de Valores vai crescer no mês de junho, por exemplo, 10%. Fica todo mundo louco e vão lá colocar o seu dinheiro. E aí o que é que acontece? A Bolsa cai mais do que deveria e todo mundo perde o seu dinheiro ou fica com o dinheiro lá parado, ou não sei por quantos anos, para tentar recuperar. Isto é a indústria da especulação. Por exemplo, ações da Petrobras vai crescer 400% porque descobriu o petróleo no pré-sal. Não foi isso que aconteceu? Muita gente investiu. O que aconteceu com a Petrobras? Caiu, as ações baixaram para menos da metade e as pessoas perderam dinheiro pra caramba com a desvalorização das ações da Petrobras, ou seja, a descoberta do pré-sal não foi o suficiente. Observe, pessoal, que tudo isso é hipnose coletiva. Veja vocês, tudo isso é marketing, mídia implantada na cabeça das pessoas, vendendo dificuldades, para as pessoas, para depois vender a chamada facilidade. Então coloca dificuldade na cabeça do povo para vender facilidade. No caso do vírus, do coronavírus, qual que é a venda de facilidade? Por exemplo, vacina milagrosa ou qualquer coisa do tipo, para que você venda cada vez mais nesta indústria bilionária, trilhardária que é a indústria medicamentosa. E o povo que não tem conhecimento é influenciado por essa onda, porque infelizmente o povo parece boi de manada. Tudo que a mídia fala, eles acreditam. E eles não sabem, por exemplo, que as matérias, a maioria delas são matérias pagas. Não são matérias com o objetivo de, por exemplo, informar. O principal objetivo é ser pago para dar tal notícia. Então eu quero que você entenda que tudo isso não passa de uma farsa. A China está cada vez maior. Em cima de quem? Da fragilidade das pessoas que não têm informação. E você precisa acordar. Como diz lá no canal Rural Business, você precisa sair da inocência. Você precisa assumir o seu lugar, assumir o controle da sua vida, assumir que você é quem faz as coisas acontecer e não deixar ser influenciado por uma história mentirosa igual essa, quer dizer que o coronavírus é uma calamidade, por exemplo, que é uma epidemia gigante e que vai matar as pessoas se as pessoas não se cuidarem. Não estou aqui querendo dizer que você não tem que cuidar da sua saúde.
Não estou aqui querendo dizer que você não tem que tomar os devidos cuidados para viver bem. Só que isso você tem que fazer independente de coronavírus, porque ele é apenas mais um. Lavar as suas mãos, por exemplo, você tem a obrigação de fazer isso independente de vírus, para que você tenha uma vida saudável. Isso é importante para você. Só que você não vai morrer de coronavírus. Você morre se você tiver a sua missão para cumprir naquele dia. E aí, o coronavírus, vamos dizer assim, a gripe, a febre que ele provocou, foi apenas o meio, vamos dizer assim, ou a oportunidade para que você passasse dessa vida para outra. Se você não tiver aqui, não há coronavírus que te leva. Basta você acreditar nisso. Portanto, saia desta hipnose coletiva. Saia dessas ideias errôneas e vai tocar a sua vida normalmente, porque o mundo está aí para você crescer e você não ser influenciado com essas bobagens todas. E por que tudo isso acontece? E por que essas empresas crescem cada vez mais? Por que esses países que criam essas ideias loucas crescem cada vez mais? Sabe por quê? Por um processo especulativo e pela ignorância das pessoas, da população, né, que é menos informada. E aí o que eles fazem? Botam essas ideias e as pessoas vão lá igual, como eu disse, burro de charrete, comprar as ideias, correr atrás, perder tempo, que é isso que acontece, porque quem não tem dinheiro tem que ir no SUS e tem que perder tempo lá, 2, 3 dias para marcar e para ir lá tomar as vacinas indicadas pelo Ministério da Saúde de cada país. Tudo isso por uma ideia fajuta, uma ideia que não é verdadeira, que não tem existência verdadeira. Esta é a verdade absoluta. Enquanto a gente não tomar rédea da nossa vida, nós vamos continuar sendo influenciados desta forma. Só para você ter uma ideia, da junção de uma ideia de um país que quer baixar a inflação, por exemplo, ou diminuir a sua dificuldade de abastecimento de alimento, que é o caso da China, e de um país igual ao Brasil, por exemplo, que tem grandes indústrias, grande mercado, por exemplo, no Brasil, em menos de 1 mês e meio aí de coronavírus, já investiu mais de 300 milhões de reais em proteção contra o vírus coronavírus. Olha que absurdo. Percebe? Olha o tamanho da indústria e olha quanto movimenta. Olha quanto de dinheiro essas pessoas embolsaram com a nossa fragilidade. E a gente não para pensar nisso. Tome cuidado você também. Pense você na sua vida. Pense que você é uma pessoa que pode mudar tudo isso. Pense que você é uma pessoa que sabe onde você está e onde você quer chegar. Que você tem informação. Não se deixa mais ser enganado dessa forma. Olha só, esses dois tipos de crescimento exponencial utiliza todos esses métodos, o método medo, da coisa mais importante de uma pessoa que é a saúde, para crescer e para controlar o povo, que são as pessoas mais pobres. Percebe? E os poderosos continuam com poder. Desta forma, quem é pobre continua mais pobre e quem é rico continua mais rico. Essa é a ideia primordial dessas ideias fajutas plantadas na nossa cabeça de coronavírus ou qualquer outro, no caso a gripe aviária lá em 2004, a gripe do suíno, né, a febre suína e todos os outros aí, todas as demais epidemias criadas pela mídia para apavorar o povo, percebe? E nada disso, depois de 2 ou 3 meses, tem existência verdadeira. Daí a pouco a mídia vai lá e abafa o caso, fala de coisas importantes, de outras coisas no meio do caminho, esquece o vírus e as pessoas tocam a sua vida normal. Só que aí, meu amigo, você já pagou a conta, você já gastou dinheiro e os ricos ficaram cada vez mais ricos. Só que os ricos sem escrúpulo. Nada contra a riqueza é maravilhosa. Mas quando você fica rico utilizando essas fragilidades, você na verdade é um rico pobre, porque o que está fazendo na verdade é roubando as pessoas que não têm informação. Então essas são as duas formas do crescimento exponencial que a gente considera as duas maneiras manipuladoras, as maneiras erradas de utilizar a dor, de utilizar o medo, por exemplo. Porque você podia utilizar a dor das pessoas para fazer coisas melhores, coisas que vão realmente beneficiar o maior possível de pessoas. Para isso precisa ter ética. Sem ética, sem essa palavrinha, vai continuar tendo especulação e vai continuar tendo pessoas explorando o medo, país, grande indústria, para crescer. Simples assim. Agora, qual que é a definição de ética? A maioria nem sabe o que é isso. As pessoas, se você perguntar para a maioria aí o que é ética, cada um vai falar uma coisa.
Tem gente que pensa, por exemplo, que ser ético é só fazer coisas boas, não prejudicar ninguém. Isso ainda não é ética, isso é ferramenta de ética. O que é ética na verdade? Ética é aceitar que você e o outro são unos. Isso é ética. Portanto, tudo que você vai fazer para o outro, você vai pensar em você primeiro. E você fala assim, peraí, isso se eu fizer não é bom para mim, então não é bom para o outro também. Percebe a diferença? Só que quantas empresas pensam dessa forma? Quantas empresas que você conhece pensam dessa forma? É daí que surge a ideia na cabeça da humanidade que ser rico não é bom, que ser rico é trapaceiro. Sabe por quê? Porque existe ideologias, né, e empresas que trabalham dessa forma, que utiliza, por exemplo, uma fragilidade como essa para crescer, assim como foi mostrado aí na história pelo jornal Rural Business. Veja você, uma notícia igual a do caso do coronavírus, tem milhões de visualizações. A matéria do Rural Business, por exemplo, tem baixíssima visualizações. Sabe por quê? Porque não interessa para ninguém. As pessoas não compartilham. Porque as pessoas não querem ter informação. As pessoas querem continuar massa de manobra. E aí eu pergunto para você, você quer ser livre? Igual eu perguntei a semana passada? Continuo perguntando agora. Para isso, você tem que se conscientizar de quem é você e o que você pode fazer. O crescimento exponencial ético passa por 5 pilares. Se você quiser crescer exponencialmente, de forma tranquila, de forma adequada, de forma que você está fazendo o bem para a maioria, tem que ficar atento a estes 5 pilares. O primeiro, qual que é o primeiro pilar? Eu realmente quero isso? Pergunta para você, você que é empresário, você que é presidente de um país, quando você for criar uma ideia, pergunta no seu íntimo se você realmente quer isso que você está fazendo. É a primeira coisa. A segunda pergunta que você tem que fazer, o segundo pilar da informação. Eu realmente necessito? Quando você pensa como presidente de um país, você vai pensar assim, ó, a minha população precisa disso. Isso é bom para ela? Pense nisso. Terceiro pilar. Ao realizar o meu desejo, vou contribuir para a minha autoexpressão divina e também das pessoas? É isso que você vai fazer? Naquela ideia que você acabou de implantar, você em consonância com outras empresas ou não? Então você precisa pensar dessa forma. Vai te autoexpressar divinamente? E logicamente que se você estiver fazendo coisas erradas, não vai acontecer isso. Não vai te levar a ser um ser divino. E aí é por isso que você vê muitos grandes homens morrendo cedo, com doenças do tipo câncer, por exemplo. E por que isso acontece? Porque o cara fica rico, bilionário, e no meio do caminho bate o peso na consciência. Ele tem tudo, mas não tem a tranquilidade. Não consegue ser livre, porque está aprisionado com seus pensamentos por causa das coisas erradas que foram feitas durante toda a sua vida para atingir os seus objetivos. Portanto, essa é a terceira pessoa que você tem que fazer. Portanto, essa é a terceira pergunta que você tem que fazer. Vai me fazer expressar a minha divindade? Vai ajudar que as demais pessoas também atinjam o mesmo objetivo? Quarto, não vou causar prejuízo para ninguém? Pessoal, aqui está uma pergunta muito importante, uma chave muito importante que está pautada na ética. Por exemplo, quando você coloca uma informação como essa na mídia, é como se você colocasse na prateleira um produto para ser vendido. O coronavírus é como se fosse um produto para ser vendido. Agora, volto a repetir com você, assim como foi dito no jornal, assim como foi dito no canal Rural Business, será que um país que se preza de verdade, se ele tiver a informação de um vírus que é letal, verdadeiramente letal, que vai matar milhares de pessoas assim de uma hora para outra, você acha que esse país, ele publicaria isso? Não publicaria. Sabe o que ele faria? Ele escondia isso, abafava isso o máximo que ele pudesse para que ninguém ficasse sabendo, porque seria um problema gigantesco para aquele país deixar uma calamidade dessa acontecer. Isso seria um problema de governante. Então o que ele faria? Se fosse um vírus verdadeiramente letal, você não ficava nem sabendo.
não era colocado na mídia dessa forma. Por que é colocado na mídia dessa forma? Porque tem um único objetivo: vender, vender e vender. E fazer o país crescer, crescer e crescer. Portanto, o país cresce, mas as pessoas pagam a conta. Ou seja, é uma ideia que causa prejuízo para milhões de pessoas, bilhões de pessoas em todo o mundo. Quinto, a realização do objetivo, dispensando na ética, num cidadão verdadeiramente ético. Isso que eu vou criar agora é útil efetivamente para mim, para a minha família, para a minha pátria e para a humanidade? Eu tenho certeza absoluta que uma informação como essa não é bom para ninguém. Deixa as pessoas apavoradas e cria prejuízo para todo mundo. Não é útil para ninguém. Percebe? E por quê que não é útil? Porque cria problema. Agora, por que é comentado? Por que está na mídia? Porque tem um único objetivo: vender. Vender medicamentos, vender facilidades, né? Depois do problema criado. Veja você, aumentar o patrimônio, aumentar o PIB de um país, por exemplo. Essa é a ideia. Simples assim. Então tem que parar com isso no mundo. E como é que para? Quando o povo fica consciente. E o papel do canal Azen é mostrar para você e falar para você o que ninguém tem coragem de falar. Você é um ser humano, imagem e semelhança de Deus. Portanto, nada nessa vida é capaz de atacar você. Nem vírus, nem doença nenhuma, nem pobreza nenhuma. Tudo isso são projeções mentais, são criações tuas. Deus não criou nada disso. Você acredita em Deus? Eu não sei. Qual é a divindade que você acredita? Essa divindade tua não criou coronavírus, não criou gripe aviária, por exemplo. Nada disso. Não criou lá febre suína ou qualquer outra coisa. Não criou febre aftosa, por exemplo. Nada disso. Tudo isso, se você vê na história, ideia plantada pelo mesmo país. E ele vem crescendo a passos largos, porque as pessoas não se conscientizaram ainda que tudo isso é uma farsa. Olha o que eu estou dizendo. Tudo isso é uma farsa. Não tem existência verdadeira. Se você acreditar nisso, a sua vida vai mudar da água para o vinho. Eu garanto a você. Agora você deve estar se perguntando, né? Mas, Isauro, o que tudo isso tem a ver com a expansão da consciência? O que o coronavírus, o que a ética, o que a especulação? O que todas essas ferramentas têm a ver com a expansão da consciência? Tem tudo a ver. Isso chama-se hipnose coletiva, onde você usa uma informação para manipular a massa, para manipular a maioria. Portanto, isso tem a ver com a expansão da consciência. Uma vez que você expandiu a sua consciência, além de você sair da hipnose coletiva, você se transforma num ser humano bem-sucedido. Portanto, agora vamos falar então do principal objetivo do nosso trabalho de hoje, que é falar da expansão da consciência. Quando você pensa em expansão da consciência, o que é isso? Expansão da consciência é a capacidade que o ser humano tem de aplicar ou de ampliar suas percepções sobre si mesmo em relação ao universo. Isto é expansão da consciência. Ampliar a percepção de você mesmo perante o universo. A segunda condição para explicar isso por meio desta, deixar de viver no modo automático e abrir os olhos para entender seus sentimentos, suas emoções, as suas reações, que elas geram seus sentimentos e seus comportamentos. Veja, seus pensamentos, as suas emoções, elas geram pensamentos e comportamentos. Quando você expande a consciência e entende tudo isso, você é um ser humano melhor. E sabe qual que é o primeiro ganho? É que você não vai mais ser manipulado. Você consegue ser senhor do seu destino. E aqui eu quero falar para você das 5 chaves. E aqui eu quero falar para você das 3 chaves da expansão da consciência. Se você utilizar isso de forma bem tranquila, com bastante concentração, com bastante carinho, você consegue
expandir a sua consciência e se livrar de tudo isso que envolve você. A primeira chave para você expandir a sua consciência é você aplicar no seu dia a dia as leis mentais. Não sei se você conhece as leis mentais. As leis mentais que regem o seu destino, que, entre aspas, cria o seu destino, né? Porque, entre aspas, porque o seu destino, na verdade, já veio criado. O que você faz, na verdade, é segui-lo ou não. Então, quando você muda as leis mentais, você sai do caminho e começa a ter problema. Se você utilizar as leis mentais, você continua no caminho do sucesso, da prosperidade, do crescimento. E qual que é a primeira lei mental que você precisa ficar atento? A primeira lei mental é a lei da causa e efeito. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Tudo aquilo que você dá, você recebe. Tudo aquilo que você faz, você tem lá um retorno por isso. Tudo aquilo que você cria, você tem uma consequência da criação que você acabou de fazer. Seja lá qual for o tipo de criação que você está tendo nesse exato momento, saiba que você vai ter o retorno de tudo isso. É infalível. A semeadura, ela é opcional, mas a colheita é obrigatória. Não tem jeito. Você vai colher, quer você queira, quer não. E aí, você tem que tomar cuidado com aquilo que você anda plantando. Segundo, a vida é dotada de sabedoria infinita. Quando você quiser expandir a sua consciência, você tem que aceitar que a tua vida já veio dotada de sabedoria infinita. A sua vida já veio dotada de sabedoria infinita. Você é um ser especial. Veio nessa vida a imagem e semelhança do seu Deus. Eu não sei qual é o seu. Eu sei do meu. Então você é a imagem e semelhança do seu Deus. Pense nisso. Quando você aceitar que essa divindade que é você tem sabedoria infinita, nada na sua vida vai criar mais nenhum problema para você. Mas você precisa aceitar isso. Enquanto você não aceitar, você vai continuar na dificuldade. 3. A terceira lei mental para você reger o seu destino, para você colocar em prática a expansão da consciência. É a seguinte: a vida que é dotada de sabedoria infinita tem força criadora. Aqui está outro segredo importantíssimo. Você, eu, todos nós temos a capacidade de criar qualquer coisa. A sua vida, por meio da sua sabedoria, cria qualquer coisa. O seu organismo está regenerando a todo minuto, a todo instante. As suas células têm lá uma inteligência que é a extensão da sua memória mental. Veja você. E quando a memória matriz dá uma informação, todas as demais células vão ser acionadas. Por exemplo, se eu der uma informação que eu quero ficar jovem, essa informação vai para as células da juventude e eu fico jovem. Esta é a ideia. Se eu der uma informação para a minha célula que eu quero ser saudável, essa informação vai para a memória das células para eu ficar saudável. Se eu mandar a mesma informação da riqueza, vai acontecer a riqueza. Portanto, temos a capacidade criadora por meio da saúde infinita que está alojada na sua vida. 4. A vida dotada de sabedoria infinita age de acordo com as ideias gravadas na mente. As ideias que você grava na sua mente é que vai fazer você prosperar ou não. Utilizando os exemplos anteriores que a gente deu, as pessoas utilizam as ideias errôneas para crescer. Implanta a ideia e todo mundo vai aí seguindo a ideia, porque é a grande mídia que está falando e a massa que tem pouca informação acredita na grande mídia. Tudo isso por causa de uma ideia. A ideia do coronavírus, por exemplo, vende mais remédios, faz a China melhorar o seu PIB, controlar a sua, por exemplo, a sua inflação, porém os pobres pagam a conta, ficam cada vez mais pobres. 5. A vida dotada de sabedoria infinita, além de utilizar a ideia, ela utiliza o molde criado pela sua própria mente. Você tem uma ideia, certo ou não? Depois você vai lá e cria o molde para que tudo aconteça, que também é mental. Ford chamou isso de corpúsculos espirituais, que é quando você cria um molde mental
que esse molde que está na tua cabeça é o que está na cabeça de muitas pessoas. A partir daí basta você sintonizar com elas, que você vai ter as pessoas juntos com você para dar continuidade nesta questão. Percebeu? Então esta é a primeira chave para que você possa expandir a sua consciência. É você aceitar e praticar as leis mentais. Vamos para a segunda. Seguir o conceito de Musubi. Eu não sei se você já ouviu falar nesta palavra, no conceito do Musubi, mas o conceito do Musubi é uma palavra japonesa que significa união, significa amor, significa crescimento mútuo, que é o que faz a natureza, por exemplo. Se você pegar o caso de um beija-flor, ele vem aqui, pega o néctar de uma planta e leva para uma outra, que depois leva para uma outra. O passarinho pega, come a fruta aqui e leva a semente por meio da sua fezes em outro lugar, e aí começa a frutificar em outro lugar. Então essa é a ideia do amor, é o crescimento junto com a natureza, é assim que funciona. E tudo isso em comunidade, vamos dizer assim, tudo isso em comunhão com a natureza. E a ideia do Musubi, ela passa por algumas ferramentas importantes. A primeira é praticar a união, que eu falei, você unir para crescer. E não é possível unir pensando só em você. Se você quiser unir realmente com pessoas, você tem que fazer aquilo que é bom para todo mundo, e não só para uma pessoa, que é o caso que a gente citou aqui. Depois, praticar o amor. Só por meio do amor é possível chegar aonde você quiser, porque o amor é o elo de ligação entre todas as coisas. O amor está para o ser humano, não canso de falar isso, igual está o óleo do carro para o motor do carro. Se você tirar o motor, o óleo do motor do carro, o carro vai explodir o motor. A mesma coisa, se você tirar o amor das relações, elas também vão explodir, vão deixar de existir. Portanto, o amor é uma ferramenta importantíssima nessa questão da expansão da consciência. E quando você expande a consciência de tal forma, automaticamente você sai da hipnose coletiva. Você não se deixa mais ser manipulado por ninguém, por informação errônea nenhuma. Terceiro, praticar o respeito. Você concorda que tanto uma empresa quanto um país que bota na mídia uma informação como essa para meter medo em todo mundo, com o objetivo que é faturar, ela está desrespeitando as pessoas? Pois é, é o que está acontecendo aí. Desrespeitando as pessoas por meio de uma ideia errônea que não é verdadeira. E por que isso é possível? Porque as pessoas acreditam na matéria. Na verdade, as pessoas não se respeitam, porque cada país, cada povo tem o governante que merece. Não é assim que funciona? Você votou em tal pessoa e ela está lá para fazer o que você quer. Porque dentro da tua cabeça você pensa assim. Então você não se respeita. Automaticamente o governante também não vai te respeitar. Porque você se coloca por menos. Você se deixa ser manipulado. Porque você não se respeita. Quarto, praticar a gratidão. Você precisa ser grato sobre tudo que acontece com você para que você consiga expandir a consciência. As pessoas mais gratas, elas têm inclusive melhor saúde. Portanto, é fundamental ter gratidão com você, com as pessoas e com tudo que acontece à sua volta. Inclusive com o surto do coronavírus. Por quê? Se você utilizar isso como ferramenta para você nunca mais cair nessa e agradecer, você vai chegar no seu objetivo. Simples assim. Então você precisa pensar dessa forma. Se pensar dessa forma, tudo vai acontecer. Saiba, de novo, que a maioria, quase 90% ou mais, de tudo que é dito na mídia é mídia paga. Percebe? Não tem o objetivo realmente de informar. Tem o objetivo de fazer business, de fazer negócios. Ou de fazer crescer um país e o outro ficar com dificuldade com os seus preços totalmente defasados. Igual aconteceu lá na China, que o barril do petróleo caiu 20%. Ninguém consegue ganhar tanto dinheiro assim da noite para o dia, você concorda ou não? Mas com duas informações, a morte do homem importante lá, que eu esqueci o nome do cara lá, e também a questão do vírus, do coronavírus, fez o petróleo baixar em 20%. Isso é ganhar dinheiro de uma hora para outra com apenas uma ideia. É algo fantástico, concorda ou não?
Isso só acontece porque você permite que vai acontecer. Quinto, praticar o perdão. Ao mesmo tempo que a gente tem que ficar atento a tudo isso, a gente tem que perdoar essas pessoas porque eles não sabem o que estão fazendo. O preço deles é muito caro depois no final da vida. Você pode ver, essas pessoas tudo têm uma vida trágica, uma situação complexa no final da sua vida, até chegar o tempo de partir para o mundo espiritual. Sofrem bastante. E por que sofrem? Ou tem mortes trágicas. Por quê? Porque fez muita besteira. Percebe? Então vamos perdoar. Perdoar é uma outra ferramenta de expansão da consciência. Quando você perdoa, tudo fica mais fácil na sua vida. Simples assim, pessoal. Então veja, aqui você tem mais 5 ferramentas do Musubi para você fazer a expansão da consciência. O que é a expansão da consciência? É você ter noção exata de quem você é, o que você pode fazer. E como você vai fazer para atingir os seus objetivos. Isto é expansão da consciência. E a melhor forma de que você fazer isso é você aceitar que você e Deus são unos. Esta é uma forma fantástica de expansão da consciência. A terceira ferramenta para você criar, expandir a sua consciência e sair da hipnose coletiva é você praticar a empatia. Esta é outra ferramenta que é muito importante desde que o mundo é mundo. E se você entender esta ferramenta, você está expandindo a sua consciência. E o que é a empatia? Vamos lá. Primeiro, se colocar no lugar do outro. Tudo que você for fazer, se coloca no lugar da pessoa. Porque se você se colocar no lugar dela, você só vai fazer para ela o que é bom para você, porque você está no lugar dela. E como é que você pratica a empatia verdadeiramente? É quando você aceita a ideia que você e a outra pessoa são unos. Isso é divino. Isto é empatia verdadeira. Segundo, a aceitação, da verdadeira ética. O que é a aceitação da verdadeira ética? É o que eu acabei de falar aqui para você. É você aceitar que você e o outro são unos. Isto é praticar a empatia. Quando você aceitar que você e o outro são unos, você vai fazer para você ou para outra pessoa o que é bom para você, porque você tem a ideia que o outro é você mesmo. Portanto, você vai fazer para o outro só coisas boas. Olha que interessante. Porque você se vê no outro. Isto é espiritual. Isto é a expansão da consciência. Isso é a verdade absoluta da sua vida. Agora, quantos de nós pensamos desta forma? Eu não sei se você pensa assim. A maioria das pessoas não pensam desta forma. E por que não pensa? Porque não tem tal informação. Não é interesse para um governante, por exemplo, da China, ensinar as pessoas essas coisas. É um país totalmente capitalista, que quer vender, 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 crescer, crescer, crescer. Inclusive, um amigo meu foi para a China, ele é empresário do ramo da metalúrgica, e ele foi para lá comprar chapa para o negócio dele, porque era muito barato as chapas que estavam sendo ofertada para ele na empresa dele. E aí ele quis saber como é que fabricava, por que era tão barato. E aí ele foi lá ver. A fábrica que estava vendendo para ele tinha trabalho escravo. As pessoas trabalhavam 12 horas por dia, ganhando uma miséria por mês. Então veja você, vendo aquilo, ele decidiu não comprar os produtos chineses naquela época. Não quero dizer aqui para você que todas as situações são assim. Mas esse meu amigo, por exemplo, deixou de comprar o produto chinês porque quando foi visitar a fábrica, viu as pessoas trabalhando em condição subhumana e por conta disso, ele deixou de comprar os produtos daquela empresa. Veja você, é fundamental que você saiba avaliar tudo isso. E por que a pessoa fez isso? Porque tem o conceito da ética. A pessoa sabe, nesse caso desse meu amigo, sabe que ele e o outro são unos. Portanto, todas as atividades dele têm que estar em consonância com essa ideia. E por isso, ele passou a não comprar aqueles produtos. Ele se colocou no lugar das pessoas. Ele praticou a empatia. Certo? Terceiro, sentir a dor do outro. Você é capaz de sentir a dor do outro? De chorar com ele quando ele tem algum problema? De solidarizar com ele quando ele tem algum problema? Eu não sei se você faz isso. Você pode ter certeza que um país que planta tal ideia do coronavírus, por exemplo, na cabeça de todo mundo como um vírus letal, ele não se coloca no lugar do outro.
Ele está pensando só nele e no seu próprio umbigo. Sim ou não? Aqui não estou dizendo que você não tem que tomar cuidado com a sua saúde. Não estou dizendo que o coronavírus pode deixar você gripado, mas ele não vai te matar. Quem vai te matar é você mesmo, com a sua crença errônea. Isso é importante. Isto é fundamental. E quando você expande a consciência para esta compreensão, coronavírus é mais um vírus. Para mim, por exemplo, é como se não existisse. Viajo para qualquer lugar sem máscara, sem nada. Tendo os mesmos cuidados que eu tenho hoje, como filho de Deus perfeito que sou. E coronavírus, nem qualquer outro vírus, chega nem perto de mim. E por que não chega? Porque eu não acredito nele. Se eu não acredito na existência dele, ele não vai chegar perto de mim. Certo ou não? Eu só acredito no bem, na verdade, naquilo que existe verdadeiramente. A partir daí, isso vai acontecer com você e com qualquer pessoa. Vou ser saudável sempre, porque não acredito na doença. Isto é a expansão da consciência. Outra ferramenta fantástica da empatia, ter compaixão. Você precisa ter compaixão de você e das pessoas. Porque quando você tem compaixão, você vai pensar melhor em qualquer atitude que você vai tomar. Você não vai sair por aí plantando ideia errônea com o objetivo de ganhar dinheiro. Não, você vai ganhar dinheiro sim, mas dentro da verdade. Você não precisa mentir para ganhar dinheiro. Você não precisa mentir para crescer. Você pode crescer de forma exponencialmente utilizando as leis mentais. Utilizando aquilo que é verdade. Percebe? Fazendo coisas para ajudar o maior número possível de pessoas, que é o que nós estamos fazendo aqui, te dando essa informação, te tranquilizando que tudo isso é conversa fiada, tudo isso é uma mentira inventada para vender mais remédio, para controlar a inflação, para controlar o abastecimento. É isso que está acontecendo. E você ainda não se ligou nisso? Você ainda não despertou para essa verdade? Será possível? Até quando você vai se deixar enganar? Pense nisso. E quinto, para fechar esta questão da empatia, se alegrar com o sucesso alheio. Veja você, quando eu implanto uma ideia como essa, por exemplo, a gripe do frango, por exemplo, quantos frangos morreram? Foram jogados fora naquela época? Quantas pessoas tiveram prejuízo? E por que tiveram prejuízo? Porque foi implantada uma ideia absurda na cabeça das pessoas. E quando a ideia é implantada e se transforma em hipnose coletiva, sabe o que acontece, pessoal? O vírus manifesta. Percebeu? O vírus manifesta e aí o caos está instaurado. Só que veja bem, para o país que implantou, ele enriqueceu. Para a indústria que estava junto com aquilo, também enriqueceu. Só que o cara que vendia frango se ferrou. Portanto, essa pessoa, ela além de não se alegrar com o sucesso do outro, ela fala coisa para criar problema para outra pessoa. E a humanidade até hoje não acordou disso. Aceita ser enganada na cara dura, o tempo todo. A pergunta para todos nós é: até quando nós vamos permitir que estas coisas aconteçam na nossa vida? Até quando? Mas é por isso que nós do AZEN estamos aqui, para te alertar destas coisas. Então o que é a expansão da consciência? É você se situar, é você saber quem você é você aprender as leis mentais, é você ter a aceitação que você e Deus é a mesma pessoa, que você e a natureza é a mesma pessoa. Portanto, nada existe lá na natureza que vai criar algum mal para você. Os males que existem, você que cria com a sua mente iludida. É isso que acontece. Coronavírus é uma ideia criada para vender mais remédio, para enriquecer a indústria medicamentosa. Só para isso. Percebe? Porque se fosse letal, volto a repetir, se fosse letal verdadeiramente, nenhum governo colocaria na prateleira como um produto para que todo mundo tivesse conhecimento. Ele esconderia esta informação, porque ele mesmo estava correndo risco. Agora, por que coloca na mídia? Porque o risco é pequeno. Aí pega meia dúzia de pessoas que morreu, faz aí um sensacionalismo em cima disso, cria um monte de dificuldade, um monte de medo nas pessoas, e a partir daí, o que acontece? As pessoas envolvidas crescem
e os demais pagam a conta. Simples assim. E eu quero que você reflita sobre tudo isso. Eu quero inclusive que você que está me ouvindo, coloque aqui o seu comentário do que você acha de tudo isso que eu estou falando. Qual a sua ideia de tudo isso? Qual a sua opinião? Eu quero ouvir você. Faça a minha pergunta que você quiser, que nós vamos responder para você. Então, expandir a consciência é você livrar de todos esses pensamentos errôneos. É você aceitar a sua divindade, aceitar que você é especial e que você é quem determina onde você está e onde você quer chegar. Simples assim. Pois bem, se você se identificou com todas as pessoas da massa de manobra, da maioria dos 85% que ganha até R$2.000 por mês, eu tenho 3 notícias importantes para você. A primeira delas é que você vai lá e se inscreva no canal do YouTube. Tem todas essas informações lá para você, o pensamento inteiro, o vídeo inteiro. No mínimo você terá 1 hora de treinamento em cada vídeo, para você ter o pensamento concreto, para que você possa formular o seu raciocínio, para você entender o que a gente estava pensando quando a gente gravou esses vídeos para você. Inscreva lá, compartilhe com seus amigos e dê a sua opinião. Lá você vai ter dezenas de vídeos, milhares de vídeos lá, que vão te levar à compreensão da expansão da consciência. Tem vídeos diários. Aperte o sininho lá, que nós vamos te mandar o vídeo todo dia, o vídeo novo, ok? 2. Faça a sua pré-inscrição para a Maratona dos 5 S's. É uma outra forma de você começar a expandir a sua consciência e chegar aonde você quer. E sair principalmente da hipnose coletiva. E se você quiser ir mais rápido, a terceira dica é: se inscreva lá após o dia 26 na segunda turma do Guia do Sucesso. Você vai ter 25 aulas totalmente esquematizadas falando de como você expandir a sua consciência. O que é o Guia do Sucesso? É uma expansão da consciência. É criar em você o conceito do homem verdadeiro, do homem da imagem verdadeira. Isto é o Guia do Sucesso. Do homem que tem sucesso, do homem que tem saúde perfeita, do homem que realiza, daquele que aceita verdadeiramente a sua divindade com Deus. Te vejo lá. Muito obrigado e até os próximos vídeos.